O vírus causador da Covid-19 segue ativo em todo o Mato Grosso do Sul. Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, só nos últimos 7 dias foram confirmados 1.873 novos casos da doença em 68 dos 79 municípios sul-mato-grossenses. Situação que preocupa. Preocupa porque a população ela relaxou, né, as medidas de prevenção, deixou de se preocupar com a doença. Então a gente vê que se hoje já temos esse número, isso pode piorar com a falta de cuidado por parte da população. Para a gerente técnica de influenza e doenças respiratórias do estado, o aumento de casos registrados no período tem explicação. A circulação de pessoas, com certeza as festividades, né, de final de ano, elas contribuem após um período aí de incubação do vírus para a manifestação da doença e isso também impacta nos óbitos, né, nos casos graves, nas internações. Então, com certeza, o contato, as viagens, o contato com pessoas que vieram de fora, né, as aglomerações, todas essas favorecem. A gente já esperava um aumento nesse início de janeiro. Desde o início da pandemia, 10.969 pessoas perderam a vida por causa da doença em Mato Grosso do Sul. Só nos primeiros 17 dias de janeiro, 40 pessoas morreram em todo o estado, vítimas da Covid-19. O perfil dos óbitos no estado é de pessoas acima de 60 anos, em sua grande maioria, e com esquema vacinal incompleto, ou seja, algumas não tinham doses de vacina, outros tinham uma dose, duas doses, muitos sem doses de reforço. O que reforça, né, a nossa análise desses dados, reforça a importância das doses de vacina nessas pessoas e também das medidas preventivas, principalmente por parte das pessoas dos grupos de risco, que são os acima de 60 anos e com fatores de risco. Pouquíssimas pessoas não tinham comorbidades relatadas desses 40 óbitos. As que não tinham eram pessoas de idade, ou seja, mesmo não tendo uma doença conhecida, um tratamento, elas tinham já uma debilidade por conta da idade. Então a gente reforça principalmente para esse grupo que tomem todos os cuidados com a Covid-19. Campo Grande lidera o ranking com o maior número de casos da doença no período, 163, seguido por Dourados com 133, Chapadão do Sul 122 casos, Aparecida do Taboado 121, Três Lagoas com 82 casos, Angélica e Corumbá com 70 casos cada, Ponta Porã com 66 e Ivinhema e Naviraí com 54 casos cada. É preciso que a população entenda a necessidade, se acostume com essa ideia, né, de procurar o serviço de saúde para estar imunizado, estar com o seu esquema vacinal completo. Não somente com aquelas primeiras doses que já hoje não servem, né, a depender do tempo em que elas foram feitas, precisa sim da dose de reforço. Os números da Secretaria de Saúde do Estado apontam que Mato Grosso do Sul alcançou a marca de 601.158 casos. Desses, 588.110 totalmente recuperados, 2.030 em isolamento domiciliar e 49 hospitalizados. Estudos divulgados no ano passado pela Federação Mundial de Obesidade mostram que em 2020 os brasileiros ganharam, em média, 6,5 kg, deixando o Brasil em primeiro lugar no ranking de países em que a população mais ganhou peso na pandemia de Covid-19. A alimentação desregrada e a falta de exercícios físicos foram os principais fatores para esse resultado. Durante a pandemia, as pessoas pararam de se exercitar, ficando mais tempo em casa. Então, elas passaram a pedir mais comida, passaram a ter como hobby fazer algumas receitas, comer coisas diferentes, justamente por não poder sair de casa. Então, isso acabou influenciando bastante no sobrepeso, na obesidade. Acostumado a se exercitar na companhia dos amigos, Pedro conta que sentiu falta das atividades físicas durante a pandemia. Nós estávamos fechados em casa, então alguns exercícios a gente em família conseguiu fazer em casa, algumas caminhadas com muito cuidado, mas não o suficiente para manter a forma, porque com os amigos eu praticava 2 vezes por semana futebol
brincavam biribol, eu já estou com 64 anos, então era leve, isso fez falta na pandemia. E aí também a alimentação ficou mais restrita e a ansiedade pegou, foi muito ruim. Atualmente, 57,25% da população brasileira adulta sofre com sobrepeso e 22,35% com obesidade. Para reverter esse quadro e perder os quilinhos a mais deixados pela pandemia, é preciso mudar a alimentação e movimentar o corpo. Volta devagar, procure uma atividade física que seja prazerosa, faça atividade física em grupo para esse processo de ressocialização, de você estar com outras pessoas. Não adianta você só fazer atividade física e não mudar os seus hábitos alimentares. Quando você adota novos hábitos, tudo fica mais fácil, você consegue voltar ao peso que você estava antes ou até mesmo melhorar. Voltar à rotina de cuidados com a saúde do corpo nem sempre é uma tarefa fácil. Pedro precisou de um empurrãozinho da esposa, mas garante que se exercitar tornou-se um grande prazer. Quando saí da pandemia, eu tive um presente que na época parecia um castigo da minha esposa, que ela me matriculou aqui nessa academia e começou a dar um pouco mais de reação, de vontade de voltar a exercitar. E hoje eu estou fazendo já mês que vem 2 anos aqui na academia e é um presente de Deus, além da recuperação física, a convivência com o pessoal daqui, essa amizade, estreitando laços, é uma bênção de Deus. O orçamento de Dourados para 2023 é de R$ 1.465 milhões, valor 13% maior que no ano passado. Para a área de cultura, o valor destinado é de R$ 3.877.000. A Prefeitura também realizou as inscrições para o projeto Renasce Palco para Todos. A proposta foi direcionada para as academias, estúdios e demais entidades de ensino que tiverem interesse em oferecer aulas especializadas. Como foi investido dobrado vezes o valor que tinha do ano passado, né? Então, tipo assim, os projetos que se tinha, outros que vão ser implementados, vai ser conseguido fazer dessa maneira. Que nem tipo o Renasce que vem agora, é aquele projeto que é feito com os espaços culturais, com as academias, né? Então é o que vai voltar a dar fomento à cultura de Dourados aí. Cada academia ou espaços culturais ela tem 50 vagas para ser apresentada e ela é mais direcionada que tipo a educação, que eles já vão mais para tipo assim, o balé já vai direto para uma sala própria de balé que tem seu espelho, tem o seu piso, tudo aquela coisa que a criança entra no espaço que ela vai desenvolver a arte dela, né? Já o secretário do Fórum Permanente de Cultura de Dourados vê que, apesar de um aumento importante no repasse, o investimento não será necessariamente todo no fomento à cultura. Foi um aumento significativo, graças a Deus, mas a grande briga nossa é que boa parte desse valor é usado na folha de pagamento, na própria secretaria. Então não é usado exatamente em cultura, então tem que pagar a folha. Então sobra pouco. Você tem que conversar com o setor de cultura para fazer cultura, porque a gente que está ali, a gente que conhece, a gente que sabe. Então, como por exemplo no ano passado, na festa junina, não teve nenhuma mulher se apresentando. Nenhuma mulher. Então houve cerca de 40 apresentações e nenhuma mulher estava envolvida. Então por quê? Por que isso? E não foi passar nenhum momento do fórum, não perguntaram quem a gente gostaria. E mais apresentações locais, né? Talvez a gente fica trazendo muita gente de fora, né? E sendo que aqui Dourados é um polo grande de cultura. Apesar de um aporte financeiro este ano para o setor da cultura, Dourados precisa vencer um outro obstáculo. Não existem espaços públicos para apresentações culturais. A Praça do Cinquentenário, por exemplo, já foi palco até de festivais e hoje está totalmente sem condições de uso. Atrás do palco, o espaço fechado que é normalmente usado para os artistas se prepararem, guardarem instrumento, adereços e outros materiais, se encontra um caos. Restos fecais, sujeira de toda ordem, banheiros destruídos e pichações. E não tem nenhum lugar para a gente fazer, como por exemplo nós estamos aqui na Praça Cinquentenário, não temos estrutura, o nosso teatro está em reforma e a gente conta felizmente, né, que ainda tem uns espaços privados, como o Sucata e o Casulo, que a gente ainda consegue fazer apresentações. Mas aqui em Dourados, infelizmente, a gente não tem lugar onde se apresentar. A gente tem os artistas, tem poucos recursos e a gente não tem lugar para as apresentações.
Na Praça Antônio João, onde existia uma concha acústica, hoje só resta a estrutura metálica. Em 2015, uma forte ventania arrancou a lona. Dias depois, ela foi recolocada e não demorou muito para que se rasgasse novamente. De lá para cá, a prefeitura não mais substituiu a cobertura, que servia para abrigar eventos culturais, cívicos e religiosos. O Teatro Municipal, o único espaço fechado adequado para realizações de festivais de dança, teatro, eventos corporativos e grandes palestras, está sendo utilizado apenas para eventos internos. Poltronas rasgadas, forro destruído, falta de iluminação, sem acessibilidade e com mecanismos ultrapassados. Para resolver esse problema e ter o Teatro Municipal em condições, a Secretaria de Obras Públicas já tem um projeto de revitalização e adequação às novas normas de segurança que será implementado com os recursos do Fomplata, que deve ser liberado nos próximos meses. Está para sair essa reforma, que acho que dia 24 define com o Desenvolve Dourados e o Fomplata, né, que vem a Dourados. Então aí a gente vai ter uma data precisa de a partir de quando, se é março ou abril, começa a reforma do teatro. Mas isso já está garantido no orçamento, tanto do teatro como do Parque dos IP também junto. Por enquanto não tem uma data para começar a reforma e nem para o término, apenas essa reunião para saber como é que vai ser feito. Ela não tem uma data precisa, mas eu acho que até abril ela começa, porque os orçamentos já estão todos com as empresas que vão ser feitas, a parte de hidráulica, a parte de mecânica do som, a parte dos estofados, né? Então, tipo assim, tudo adequação, mas tudo é novo depois de uma reforma, depois de 23 anos, né? A obra de restauração da Avenida Cafezais, na região sul de Campo Grande, já avançou bastante. Foram beneficiados vários bairros, como Canguru, Centro-Oeste, Macaúbas, Marajoara, também Mário Covas, Los Angeles e Paulo Coelho Machado. A gente vai fazer algumas intervenções aqui na Guri Marques para melhorar esse fluxo e também o recapeamento de algumas vias que já estão um pouco danificadas. Isso vai melhorar um pouco o fluxo para os moradores da região. No geral, todos os serviços da obra, em torno de 20% da obra já está concluída. Estão previstas na Avenida Cafezais obras no valor de 9,5 milhões de reais, que tem como foco principal a duplicação da via. Além disso, há também drenagem, o que vai evitar problemas de alagamentos por conta das chuvas. A previsão é que a obra fique pronta até dezembro. O projeto prevê aproximadamente 1.800 metros de drenagem. Em alguns pontos, né, onde a gente identificou essa necessidade, então junto com essa recuperação do pavimento a gente está fazendo algumas adequações de drenagem. Então a previsão de conclusão é até o final desse ano. Nesta semana, a Santa Casa de Campo Grande realizou a primeira captação de órgãos e tecidos de 2023. Nós captamos, nesse caso, coração, fígado, os 2 rins e as córneas. Com esta única captação, várias pessoas foram beneficiadas. A gente tem uma média de doador podendo salvar até 7 vidas, às vezes até mais em relação aos transplantes de tecidos. Por exemplo, a córnea é um tecido. Se eu for pensar em 2 córneas, 2 rins, 1 coração e 1 fígado, eu posso ajudar até 7 pessoas. Porque a córnea, não necessariamente eu preciso transplantar as 2 na mesma pessoa. Eu posso usá-la de diversas formas, né? Para devolver a visão. O coração é um órgão único, o rim também, a gente consegue fazer a gente faz o transplante de rim em 2 pessoas, a não ser quando o doador é uma criança, que aí normalmente a gente faz o transplante em bloco, para se for um adulto, por causa que o rim é de um tamanho menor, ele não tem a mesma capacidade de filtração do que a de um adulto, né? E fígado também. Mas o número de casos como este, onde as famílias autorizam a captação de órgãos e tecidos, caiu nos últimos anos. Nós aqui do estado já chegamos a ter um aceite de até 58%, ou seja, de cada 100 pacientes entrevistados, 58 a gente conseguia o aceite. Hoje em dia nós estamos rodando em torno de 25% a 30%.
Ao longo de todo o ano de 2022, a OPO registrou 128 mortes encefálicas. Em 40 desses casos, houve o que eles chamam de recusa médica, quando por alguma razão clínica o paciente não tem condições de doar. Em 78 casos, os familiares passaram por entrevistas, etapa quando decidem pela doação de órgão ou não. Dessas 78 entrevistas, apenas 18 resultaram em doações. A médica coordenadora da OPO, a Organização Procuradora de Órgão, explica que para tornar-se doador, basta apenas manifestar esse desejo em vida, deixando os familiares cientes dessa vontade. Há algum tempo atrás foi tentado no Brasil a doação presumida, ou seja, qualquer um era presumidamente considerado doador. Isso teve um impacto negativo nas doações. E a gente voltou atrás. Houve uma nova regulamentação, hoje a doação ela é consentida, ou seja, eu tenho que manifestar o meu desejo de ser doador aos meus familiares mais próximos. Quem são esses? Até os parentes de segundo grau, por exemplo, os irmãos, os avós, pais, mães, né? E essas pessoas, no momento em que um paciente entra em morte encefálica, morte cerebral, são os responsáveis pela autorização da doação dos órgãos. José e Ademir são a prova do quanto essa decisão nobre pode mudar a vida de alguém. Seu José mostra as marcas deixadas pelos acessos da hemodiálise, com a qual conviveu por 9 anos, e se considera um homem de sorte ao receber o transplante de rim. Na Mega Sena da virada não deu, né? Mas a maior Mega Sena eu ganhei foi agora, né? Que é um rim, né? A outra a gente dá para contabilizar que são 500 milhões. Essa aqui não tem nem preço, né, seu José? Não, essa aqui não tem preço, não. Eu trocaria pelo prêmio. Porque o sofrimento que a gente passa lá, meu amigo, é só quem passa pela hemodiálise, sabe? 4 horas sentado na máquina, 3 vezes por semana, amigo, é um sofrimento que... E você sai de lá debilitado que você não aguenta nem andar. É horrível. O transplante significa resgate de vida depois de 9 anos. Isso, agora com o transplante a gente podemos viver a vida, né? Porque eu já tinha dado depressão, já está querendo jogar a toalha. Porque tem muita gente que joga a toalha, tem muita gente que morreu porque jogou a toalha e não aguenta. E eu perdi mais de 200 amigos. Ademir comemora a chegada de 2023 de uma maneira diferente. Afinal, ele recebeu também um novo rim depois de 20 anos de espera. Vida nova, se Deus quiser. Vida nova e vamos viver. E a gente pede para as pessoas que possam doar, que doam, né? Que é uma vida nova para a pessoa que está passando por isso, né? Há praticamente um mês para o Carnaval e o Grêmio Recreativo Escola de Samba Deixa Falar de Mato Grosso do Sul corre com os preparativos para fazer bonito no dia do desfile. Completando 12 anos, desta vez a escola irá para a rua com mais de 400 integrantes, 3 carros e 2 alegorias. O Carnaval é uma coisa assim que ela entranha dentro da gente. Quando a gente está nos finalmente, a falta de dinheiro, falta de material, eu corre, e você diz, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Chega, é meu último ano. Aí você vai para a avenida, aí você vê a escola montada. No meio da avenida você já está pensando no enredo do ano que vem. É uma coisa que, como é que se diz? Ela entranha bem dentro da gente mesmo. Para fazer carnaval você tem que ter amor. Este ano nós vamos com Carnavales. É uma breve viagem ao histórico do carnaval através da trilogia criada pela Comédia dell'arte, ou então aquela grande paixão, o amor do Perrault pela Colombina e o trivial que entra no meio, que é exatamente o Arlequim. Fora isso, nós vamos contar os bailes de salão, como é que se diz, os bares de rua de carnaval, porque todo carnaval, ele não se resume só na escola de samba. Ele tem exatamente os bares de rua, os blocos, as bandas. Então, tudo isso nós estamos fazendo um revival. E, ao mesmo tempo, homenageando uma pessoa que nós achamos assim, eu acho, no meu ponto de vista, um ícone
do nosso carnaval, que chama-se Salvador Dódero. A Deixa Falar é bicampeã do Carnaval de Campo Grande. Ela venceu em 2020 com o enredo Tocando em Frente, Sou Caipira Pirapora, uma homenagem ao Renato Teixeira. E em 2022 com Mojubá, A Força de uma Raça. Por aqui a turma se une, caprichando em cada detalhe para tornar o desfile inesquecível. Eu auxilio no que tem para fazer. Nunca tem um trabalho específico. Eu chego aqui e pergunto assim, o que temos para hoje, né? Porque eu nunca sei. Então, cada dia é um trabalho diferente. E no dia do desfile, eu participo também do desfile. Eu desfilo na ala das baianas. E é muito gostoso, muito gratificante, muito bom. Todos que estão aqui se envolvem de verdade, de coração, porque é por amor mesmo, né? Mas participar do desfile é sem comentários. É muito bom. Quando você coloca o pé na avenida, que você começa a desfilar na sua escola, é uma emoção que não tem como você descrever isso que acontece, né? É muito bom. O Cauã é diretor de bateria e, junto com a família, arruma tempo para ajudar nos preparativos. Aqui na escola a gente diz que ninguém tem uma função certa, todo mundo se ajuda em tudo. A gente ajuda nos instrumentos, o pessoal que ajuda na confecção ajuda a montar os instrumentos, a gente ajuda a fazer fantasia e vai todo mundo se ajudando, uma mão lavando a outra. Até a Ana Sofia, de 5 anos, colabora com os preparativos para deixar a festa mais bonita. Eu venho, eu sambo, ajudo a desmontar. E para você que ficou curioso em saber como surgiu o nome da escola de samba, o Francis responde. É o nome da primeira escola de samba do Rio de Janeiro. Hoje, Estácio de Sá. E quando eu comecei, porque eu comecei assim sendo assistente de Arlindo Rodrigues, fazendo outros carnavais, aprendi muito, devo muito a ele e tudo. E a primeira escola que eu fiz, que eu assinei figurino, foi a Estácio de Sá. E exatamente era samba, poeira e pé no chão. E era um pouco da história da Deixa Falar. E eu fui estudar, eu fui aprender o que foi a Deixa Falar, o seu começo. Então, quando nós, com um grupo de amigos, fundamos aqui a escola, qual é o nome? Aí se pensou em vários nomes e disse, não, gente, Deixa Falar. Vamos falar? Então, o nome da escola é Deixa Falar. Sejam bem-vindos ao Carnaval dos Carnavais. Deixa falar, deixa falar quem quiser. O Carnaval é a maior festa popular. Desde que o samba é assim, nem as cinzas decretam nosso fim. Bate no peito e diz, deixa falar quem quiser. O Carnaval é a maior festa popular. Desde que o samba é assim, nem as cinzas decretam nosso fim. São Jorge Guerreiro, ilumine a minha escola.